O trabalho que eu apresentarei nesse vídeo está no âmbito do desenvolvimento de discussões dentro do projeto Discurso, Arquivo e Memória na Constituição do Digital, coordenado pela pesquisadora da Unicamp, Cristiane Dias, Lula Beurbe. O projeto agrega diversos pesquisadores e alunos para pensar como o digital muda nosso jeito de ler o mundo. Eu estou no Lincário, que é um eixo que reflete como funcionam os links nas práticas de leitura da vida cotidiana. Uma versão da questão que eu trago aqui foi apresentada por mim na Associação Brasileira dos Estudantes e Pesquisadores na França, ABEP, no fim de fevereiro de 2019. O que eu vou apresentar é uma questão muito simples, mas que penso pode ser desenvolvida de alguma forma produtiva como dispositivo analítico. Para pensar a leitura de links, eu vou fazer uma análise do grafo do canal de televisão France Info. Eu quero pensar nesse grafo como metáfora para a leitura em rede, para a interpretação desses meios técnicos digitais que, na visão de Dias, minha orientadora no doutorado que faço na Unicamp, dão sentido às trocas hoje em diversos níveis, ou seja, são parte das condições do discurso. Essa concepção vem no bojo da análise do discurso brasileira, da Eni Orlandi, que mostra como a língua só faz sentido na história. Ela não é transparente, ou seja, ela não determina um referente inequívoco, a língua só faz sentido como espessura material, e não é à toa que ela diz material da história. O grafo, como forma de rede, é o modo pelo qual se dão a leitura a muitos arquivos digitais. Para Latour, o que liga um nó a outro é uma relação de identificação, mais que interação entre um nó e outro. Para Latour, um nó é o outro. Perguntamos, que tipo de deslocamento há entre um nó e outro? Há um efeito de deslocamento metafórico em que a polissemia prevalece? Ou há um efeito maior de paráfrase? Essa questão, que tem a ver com um funcionamento da relação entre paráfrase e polissemia, fundamental para a linguagem, conforme Orlandi, aparece de diferentes maneiras na teoria. Falemos, então, da relação paráfrase e polissemia no digital. Nas experiências de análise automática dos anos 60, feitas pelo grupo de Péchet, havia o desejo de identificação ideológica. Isso, de algum modo, reduzia a polissemia pela máquina. Assim, vinha também o desejo de considerar a paráfrase de um modo mais sofisticado pela máquina. Em 75, é dito que seria fecundo orientar as pesquisas para entender a sinonímia de uma forma mais fina, não só como equivalência lexical de sinônimos. Ao mesmo tempo, numa relação contraditória, que tem a ver com a relação contraditória entre informática e estruturalismo, há menos tolerância com os sinônimos, com a paráfrase. Fuchs, 1982, aponta isso, dizendo o seguinte: você mostra duas palavras consideradas sinônimas para um sujeito normal. O sujeito normal vai confirmar que uma palavra pode ser substituída pela outra sem perda de sentido. O mesmo não acontece com o analista, que dirá: veja bem, há uma mudança significativa, o sentido não é exatamente o mesmo. Com o declínio do estruturalismo, a paráfrase voltaria a despertar interesse. Aí penso no livro As Formas do Silêncio, já de 92, em que Orlandi fala em ecos do mesmo, preparando sua noção de memória metálica, de 96, memória metálica própria de meios técnicos, de repetição que não se historiciza. Sem algumas aproximações teóricas, abordemos agora a relação metáfora e metonímia. Para Jacobson, a metáfora está no nível paradigmático, escolha
dentre um conjunto de elementos similares. Pensando assim, a gente tende a pensar que a metonímia está no nível sintagmático, no encadeamento desses elementos. Mas Fuchs mostra que a metonímia também tem relação com o paradigma. Ela tem a relação com os dois eixos. Nos arquivos de Péchet, metonímia como discurso transverso e metáfora como pré-construído é o que aparece em suas anotações lá na Normandia, no seu arquivo oficial. Mas há ali também cartas a Michel Thor sobre isso. Péchet destaca o primado da metáfora, dizendo que toda metonímia pode ser metáfora, e Thor diz que toda metáfora também pode se metonimizar, como ocorre com os mitos na clínica. Eu aqui só vou dizer dessa relação entre metonímia e discurso transverso como encontro em semântica e discurso, um encadeamento transverso remetendo àquilo que classicamente é designado por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do sintoma com o que ele designa, etc. Dito um pouco da relação entre polissemia e paráfrase, e metáfora e metonímia, vamos mostrar dois modos de analisar esse grafo do canal de notícias. Quais são os dois jeitos de analisar o grafo do François Faure? O primeiro seria pensar em quais palavras eles colocaram para designar cada continente. Faria uma comparação, me perguntaria o que colocaram em África? Cultura e finanças. Colocaram na Europa? Seria uma análise vertical de quais pré-construídos, de quais metáforas o produtor desse grafo utilizou. Mas, no movimento, você não sabe muito bem localizar o nó que se move. O segundo modo seria fazer, então, uma análise horizontal, no encadeamento, no nível da metonímia. Então, nesse funcionamento horizontal, que tem a ver não só com a escolha das palavras, a rede que dá efeito de apagamento das diferenças. Esse apagamento das diferenças faz a gente ter a ilusão de que um nó é igual ao outro. A tragédia que ocorre no Congo tem valor similar à que ocorre em São Paulo. As barbáries do cotidiano são compartilhadas como algo ao qual já estamos acostumados. Um nó não é diferente do outro, porque, independentemente do seu lado, da sua opinião, o que importa é a polêmica que vai render os posts do dia, com data de validade curtíssima. Um texto publicado no Le Monde em outubro de 17, Barbárie Compartilhar, da socióloga Silvia Viana, trata desse reino da equivalência. Ela diz o seguinte, que o jargão petrificado, denúncia, revolta, exigência de punição, conferem a tudo um ar de semelhança. Apesar da grita, isso eu estou dizendo com as aspas da Silvia Viana, ou de qualquer conteúdo que secundariamente a acompanhe, a indiferença já está posta na forma espetacular da reação. Uma torrente de posts, textos em blogs, comentários, memes, matérias a respeito das reações dos internautas e um infindável etc. Em outros termos, uma coleção de mercadorias. Esse apagamento, penso que ocorre por esse efeito da paráfrase em funcionamento metonímico de discurso transverso. É esse funcionamento que traz à tona o indistinto que apaga o político e a história, conforme Orlandi. Pensando no grafo como metáfora do digital, como condição de produção do sentido atualmente, propomos não esquecer de refletir sobre o lugar da horizontalidade instantânea em funcionamento de memória metálica. Entre as decorrências de abordar o mesmo está o atravessamento das formações discursivas
que sucumbem ao turbilhão da rede. Quando a política perde o sentido, o desafio do analista do discurso é apontar o que está invisível, tanto na língua quanto na história. E o estudo sobre o efeito de paráfrase, que a nosso ver insiste no digital, vai ao encontro desse desafio. Obrigada, espero poder participar das discussões aí que essas questões que serão levantadas a seguir e que já foram previamente aí no decorrer do dia lançadas como para reflexão de todo mundo, possam ser bastante produtivas para esse projeto que tem me feito pensar em muitas coisas no meu trabalho. Obrigada, grande abraço para vocês.